Daniele, o título da sua tese é Tramas da Memória, um estudo de testemunhos femininos sobre as ditaduras militares no Brasil e na Argentina. O que você estuda exatamente na sua pesquisa, Daniele? Oi, Rodrigo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Essa tese que eu defendi no início desse ano, eu procuro fazer uma pesquisa de testemunhos escritos ou filmados ou realizados por mulheres que militaram contra as ditaduras no Brasil e na Argentina. Militaram tanto em grupos armados como em outras formas de resistência. E o que me levou um pouco a fazer esse estudo, a fazer essa tese, foi uma inquietação que veio desde o período do meu mestrado, que acompanhando um pouco esse tema, né, que eu já estava em andamento, eu vi vários textos, vários artigos falando de uma certa ausência de escritos de mulheres sobre o período, de mulheres que haviam participado ativamente, né, contra as ditaduras, e uma dificuldade em encontrar esses relatos. Então, num primeiro momento, eu comecei a fazer um levantamento e pesquisar se realmente tinha pouco, se não tinha escritos, enfim. E fiz um levantamento, que são o segundo e o terceiro capítulos da tese, e verifiquei que, a partir de uma pesquisa que foi exaustiva, a pesquisa, mas eu tenho certeza que os dados que tem lá ainda são muito maiores, né? Depois eu te explico o porquê. Mas verifiquei que tem cerca de 30 obras brasileiras feitas por mulheres que militaram no período e cerca de 20 obras argentinas. Eu digo que a pesquisa foi exaustiva, mas o resultado não, pelo seguinte motivo. Muitos desses livros que foram publicados, dos filmes, ou poesias, ou entrevistas, eles tiveram condições, como eu posso dizer, condições específicas de publicação. Muitas delas pagaram para ter a própria publicação, para conseguir ter o seu testemunho, de alguma forma, divulgado socialmente, né? E não foram, então, por grandes editoras ou, então, grandes estúdios cinematográficos. Foi uma vontade de colocar publicamente aquilo que passaram, a experiência pelas quais elas passaram, e que foi feita, de certa forma, nessas dificuldades, né, de não aparecer uma grande editora, enfim, mas delas terem essa vontade de publicizar a experiência, ou seja, de transmitir, de alguma forma, a vivência que elas passaram, tanto no período de militância, como no período de prisão, como no exílio, e algumas reflexões posteriores sobre tudo isso. Então, a pesquisa se deu um pouco por isso, de ver que realmente elas fizeram, mas fizeram diferentes obras que não são tão conhecidas, que muitas vezes não são reconhecidas, né? Quando a gente pega estudos acadêmicos sobre o tema da ditadura, tem algumas obras que já têm seu lugar estabelecido, geralmente são obras escritas por homens. Então, o primeiro momento foi esse, de colocar, rastrear e dizer que sim, elas escreveram, publicaram, falaram algo a respeito dessa experiência, mas que ainda falta uma parte que seria o acolhimento dessas memórias que foram colocadas em cena. Então, uma primeira coisa já salta à vista na tua pesquisa e também diferencia a sua pesquisa, que é olhar, perceber que há uma desigualdade de gênero quando se trata de testemunho. Há muito mais trabalho, foram feitos ou publicados ou ganharam repercussão um número maior de trabalhos realizados por homens, é isso? Sim, acho que no primeiro momento da pesquisa tem esse viés de mostrar essa desigualdade, de tornar visível algo que foi ocultado, né? Porque não pode se dizer mais que não escreveram, porque sim, tem essas obras. Mas eu acho que além disso, né, ou até mesmo como complemento disso, um segundo passo seria então entender o que essas obras têm de diferente e o porquê que é importante. Então,
num primeiro momento, seria esse debate político em torno do passado, né, de reconhecer outras vivências, outras experiências nessa luta em torno do passado recente. E uma segunda questão seria trabalhar o que essas obras trazem, né? O que a leitura de um testemunho escrito por mulher, ou de uma entrevista que ela deu, ou de um filme que ela realizou, traz sobre esse período. E essa parte é a que eu tento desenvolver depois nos 3 últimos capítulos da tese, pegando algumas obras específicas para verificar o que é que aparece, o que é que não aparece, quais são os silêncios da obra também, das obras também, ou então o que é que a gente pode verificar que se repete. E eu acho que isso acaba trazendo uma possibilidade de trabalhar sobre o passado, de intercalar essa questão de memória com as questões de gênero, com a perspectiva feminista, né, que trabalha as questões de gênero, que para mim foi fundamental ao tratar com obras escritas por mulheres ou, enfim, realizadas por elas, porque traz de uma forma manifesta a especificidade tanto da experiência de militância como da repressão nos corpos, né? Eu acho que isso é algo que faz sentido também no momento em que elas elaboram essa experiência, ou melhor, no momento em que elas reinterpretam essa experiência através do testemunho. E alguns temas daí saltam, são mais evidentes que outros nessas obras, por exemplo, a relação com os filhos que foram separados no momento de militância ou de fuga do país, ou então a questão da amizade, do acolhimento sentido durante o período de prisão, de encarceramento, mas também a violência sistemática sofrida, a tortura, o estupro, a violência sexual que elas passaram quando estiveram presas sob a repressão, tanto no Brasil quanto na Argentina, embora com um sistema diferente, mas algumas experiências a gente pode verificar que tem muitos temas em comum, muitos pontos nos quais se encontram, enfim. Eu vou te perguntar justamente do que você mencionou, das diferenças, como a tortura é experimentada, e o que difere essa experiência em um homem e uma mulher, e especialmente depois como ela é relatada. Mas antes, só para que a gente entenda, e você citou agora, você escolheu Brasil e Argentina. Por quê? Como isso te ajudou, assim? Tá. Foi uma experiência muito, por um lado acadêmica, mas por outro também pessoal. Eu ia fazer o estudo apenas sobre Brasil. Eu queria, de alguma forma, responder algumas inquietações que eu tinha apontado no meu mestrado, do porquê que as mulheres não escreveram, enfim. E pensei em fazer essa busca apenas no Brasil. No primeiro ano do doutorado, eu fiz uma viagem à Argentina para participar de um evento sobre memória. E aí aquilo me tomou de uma certa maneira que, vendo como a sociedade lidava com a situação da memória da ditadura, né? E, curiosamente, eu cheguei na Argentina, foi no mesmo dia que o ex-presidente Néstor Kirchner havia falecido, e aquela mobilização, aquela movimentação me tocou de alguma forma, e eu pensei muito em fazer essa comparação. Na verdade, não é tanto uma comparação, mas saber o que eu poderia buscar nessas duas experiências em relação às mulheres. Então, teve esse encontro assim, da academia, mas com algo que tocou também no momento que eu estive lá. E daí já parto para outra situação que você comentou, porque acho que elas se complementam em relação às diferenças. Eu acho que tem algo que a gente não pode negar, que a forma como a ditadura argentina montou o seu aparato repressivo deixava de uma forma manifesta a questão do sequestro de crianças que nasciam e do assassinato sistemático. Óbvio que isso teve no Brasil, mas com um peso muito diferente, em termos numéricos muito diferente. Embora, como consequência, temos um país que agora tortura muito mais do que naquele período, né, em comparação à Argentina e aos outros países da América do Sul, da América Latina, enfim. Mas o que eu quero, né, dizer com isso é o seguinte, embora tenha essa estrutura marcadamente, por exemplo, na Argentina, com o sequestro de crianças, com o assassinato sistemático, com os campos que eram construídos, né, para encarceramento das pessoas,
algumas formas de resistência a gente encontra nos dois países. De resistência, agora digo, dentre as diferentes formas de resistência, agora eu estou pensando um pouco nas resistências atos de resistências feitos durante o encarceramento, por exemplo. Então, para muitas mulheres, tanto relatos que eu li da Argentina como do Brasil comentam, por exemplo, a gravidez, que o momento no qual elas sentem o filho é o momento que elas sentem que nesse lugar a repressão não conseguiu atingir, a ditadura não conseguiu chegar. Então, é uma memória que tem muito a ver com essa questão do corpo nesse sentido, né? De que tem algumas situações, por exemplo, relacionadas à amizade, algumas imagens que elas transmitem durante seus testemunhos, tem a ver com essa experiência especificamente das mulheres no momento de tortura, por exemplo, um corpo feminino no meio de uma sala com 10 homens, um corpo nu que está ali para ser vigiado, para ser torturado. Não estou dizendo que os homens não passaram por isso, mas a forma como elas eram assediadas incorpora algo que eu tento explicar um pouco na tese, que escapa apenas daquela situação de tortura. A violência sexual, a violência contra a mulher, ela ocorre naquele momento, mas quando essa mulher sai da prisão, por exemplo, ela não está fora desse sistema patriarcal que ainda trata as mulheres de maneira diferenciada. E aí eu acho que isso pode ter alguma questão que também prejudica a memória, prejudica no sentido de que se já há uma dificuldade de você relatar essa experiência traumática por conta da vergonha, por conta da culpa, eu acho que no caso das mulheres, quando elas saem, elas também encontram que potencialmente essa experiência pode ser repetida, ainda que no contexto não voltado à ditadura, mas na democracia, mas numa sociedade patriarcal. Eu acho que isso também pode ser mais um instrumento que dificulta essa transmissão da memória, das experiências. Então, pode estar aí, talvez, uma das razões para a gente ter, como você disse, no seu mestrado, a sua pergunta é: por que não havia relatos, testemunhos de mulheres? Depois do doutorado você mostra que há, mas em menor número. Passa por tudo isso que você estava dizendo? Eu acredito que sim. Eu acho que passa pela questão dessa dificuldade, né, de você lidar, que também passam os homens, não estou dizendo que são só as mulheres, mas... Mas de maneira... todos sofreram, mas há uma especificidade no caso da mulher. Exato, exatamente. Não estou dizendo que é mais ou que é menos, estou dizendo que é diferente, que tem uma especificidade. Então, eu acho que essa questão passa por isso, né, dessa dificuldade de você elaborar, passa também pela questão de uma dificuldade concreta e material, até mesmo da publicação desses trabalhos. Como eu disse, muitas delas queriam publicar, mas não encontraram um espaço para isso. Né? E, por fim, passa também pela dificuldade que, né, agora, me recordei agora sobre isso, de você, no momento em que foi possível, agora da Argentina, por exemplo, quando teve o julgamento das juntas, foi um momento no qual vários relatos puderam ser incorporados socialmente. Mas havia uma incapacidade da esfera jurídica em lidar com as questões de gênero. Um dos relatos que eu trabalhei é muito forte nesse sentido. Uma militante, ela está dizendo nesse julgamento às juntas militares, que foi em 1985, ela diz que ela foi estuprada, que mais 3 sofreram violência sexual, e ela está fazendo um relato muito dramático sobre tudo o que aconteceu. E aí o juiz, no meio desse relato, ele corta para perguntar se tinha estrangeiro, se ela percebeu a presença de algum estrangeiro no momento de prisão. Então, é uma inabilidade da linguagem jurídica em diferentes momentos, né? Se a gente for ver no caso do Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, apenas em 2012 que foi instalada. Então, essa necessidade de encontrar outros meios para divulgar, divulgar parece que a gente banaliza, não é divulgar, mas para manifestar a sua experiência, para transmitir não apenas o horror, mas a resistência que elas também tiveram. Né? Isso se dá em outro contexto e com essas diferentes dificuldades no caso dos relatos das mulheres.
Você está falando das diferenças Brasil e Argentina, com questões complexas também na Argentina, mas para o Brasil ainda mais complexas pela maneira como a gente lidou ou não lidou com esse passado. Um pouquinho antes você falou da questão do aparelho repressivo matar mais hoje. A gente pode fazer uma reflexão e pensar que isso ainda é herança da maneira como a gente não julgou e não condenou os torturadores? Sim, sem dúvida. Muitas pesquisas enfatizam isso, né? Como no Brasil não teve um julgamento e não apenas o julgamento, né? Mas enfim, também o encarceramento daqueles que torturaram, formou-se uma estrutura na qual muitas ações ainda permanecem, ações, digo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do que ocorre nas prisões. Então, o Brasil ainda continua sendo um país que tortura e tortura muito, e ainda mais do que se torturava no período da ditadura. Outros países que passaram por uma justiça de transição, né, como é dito no meio, e que teve, de certa forma, o julgamento dos torturadores, dos repressores, né, de toda a hierarquia que estava envolvida nisso, conseguiu não zerar os seus problemas, mas minimizar drasticamente, né? E em comparação ao Brasil fica fica muito evidente, né, que o fato de não termos trabalhado com esse passado, de não termos feito uma justiça de transição que permitisse esse julgamento, que permitisse passar limpo realmente o que aconteceu, impediu que fosse feito esse trabalho de memória e, por consequência, continuamos sendo um país que tortura muito. Só para voltar à última resposta, você falou do caso da mulher relatando que tinha sido estuprada. Sim. E o juiz, isso foi na Argentina? Isso foi na Argentina. Pois é, porque eu estou pensando que ainda que lá, que na Argentina, que se a gente considerar que lá eles avançaram mais, chegaram a julgamento, mesmo assim a gente ainda encontra essa questão de gênero importante, que é na hora do relato há uma estrutura patriarcal a partir do homem, do macho, que há uma dificuldade, então, na questão do gênero, quando ela se encaixa nessa estrutura, é isso? Exatamente. Ou seja, ainda quando há uma abertura, por exemplo, pela esfera jurídica, há uma dificuldade de incorporar essas experiências, porque são experiências que realmente desestabilizam essa estrutura patriarcal, porque coloca em evidência tanto a questão da especificidade de gênero no momento da repressão, como também, muitas vezes, o fato da mulher relatar, fazer uso de algum recurso material para manifestar, também é outra situação que pode causar algum desequilíbrio nesse sistema, porque, ao mesmo tempo que ela manifesta, ela também é um momento no qual ela se reconstitui subjetivamente. Ela acaba, nesse sentido, não vou dizer negando, mas quebrando com toda a dessubjetivação que teve no momento de prisão, de tortura, de repressão. E passa, então, a encontrar um lugar de agenciamento no qual ela pode colocar as suas memórias e transmiti-las. Então, o fato da mulher também poder transmitir essa experiência com essas diferentes formas, né, de relatar, ou seja através de uma entrevista, de um livro, de um filme, de uma poesia, de uma peça de teatro, também incomoda porque evidencia como que o sistema funciona, e incomoda porque mostra que as mulheres também podem manifestar e relatar e transmitir suas experiências. Então, acho que nesses dois sentidos que tem essa quebra. Só para ver se eu entendi, quer dizer que ao relatar, ao ter um trabalho de testemunho, de memória, em uma situação que ela foi completamente assujeitada ali, ela, ao tomar para si a palavra e relatar, ela está fazendo um resgate desse momento em que ela deixou de ser uma pessoa capaz, enfim, estava na mão do outro, é isso? Ela retoma essa experiência, essa vivência,
mas ao mesmo tempo ela reinterpreta, porque a temporalidade é outra, né? O relato se dá após o ocorrido, ela reinterpreta e a partir disso ela pode ressignificar muitas coisas. E nisso as questões de gênero aparecem de forma evidente nesses relatos. Por exemplo, eu já havia citado, na verdade, né, a questão da maternidade, como se dá a questão da mãe e filho, mas também muitas questionam a questão do próprio corpo, né, o meu corpo lá e o torturador fazendo uso através da violência sexual, através do estupro. Questionam muito a questão da gravidez também, no caso da Argentina, que as crianças eram raptadas, mas também no caso do Brasil, muitas questionam a questão da gravidez em diferentes sentidos, né? Na militância, nossa, por que eu resolvi ter filho naquele momento? Ou outras na Argentina, não, realmente era um filho da revolução, era para ele que estava sendo feito, era o homem novo, como se dizia na época. Então, essas formas com as quais elas reinterpretam aquele passado, de que forma que isso aconteceu, também traz em cena as questões de gênero que muitas vezes podiam estar latentes naquele período. Ou seja, não é que o que elas relatam ocorreu exatamente ou não daquela forma, não é isso que eu discuto, mas sim que no testemunho que elas fazem, faz sentido trabalhar com esses temas, trabalhar com essas questões relacionadas a corpo, maternidade, subjetividade, acolhimento e amizade, né, do que se dá no momento de prisão. Enfim, e acho que nisso tudo, né, em todo esse envolvimento relacionado a essas questões, a gente não pode separar da questão que envolve todo o testemunho, né? E aí eu não estou falando só do testemunho das mulheres, que é a questão da escuta, ou seja, de ter um acolhimento social daquelas memórias que estão sendo manifestadas. Eu até separei aqui porque eu queria falar justamente nisso. A última frase, acho, da tua tese, que eu achei realmente muito bonita e muito importante. Vou até me arriscar aqui na primeira frase em espanhol, para que o contexto saia inteiro. Diz aqui, você citando Leonor, a pronúncia Arfuch, né? Há tempos para poder decir, também los hay para poder escuchar. Muitas mulheres já encontraram seu tempo de dizer. Precisamos agora cumprir a tarefa ética de escutá-las. Ou seja, só o relato, o trabalho de testemunho dela, de reelaboração pessoal das experiências, não é suficiente. Há uma importância fundamental do outro nessa relação, não apenas ela dizer, mas quem a escute, é isso? Exatamente isso. O testemunho, para que ele ocorra, ele trabalha dessa forma dialética. A pessoa fala, mesmo que através de silêncios, ela manifesta essa memória e essa memória precisa ter um acolhimento. Não é apenas a dependência, de que um depende do outro, é isso também. Mas esses relatos, a partir do momento que são transmitidos, que são acolhidos, eles passam a transformar não apenas aquela que relatou, aquela que testemunhou, mas também aquele que escutou, aquele que recebeu. Então, são relatos que têm esse potencial de transformação da sociedade, por assim dizer. Né? Transforma quem manifestou, mas também transforma aquele que lê, aquele que assiste, aquele que ouve. E esse acho que é o papel fundamental do testemunho e das memórias dessas mulheres. Né? Ou seja, agora, eu acho que a partir dessa pesquisa a gente pode dizer que sim, né? Como eu procuro colocar aí, elas escreveram, elas manifestaram, mas realmente resta-nos ouvir, ler, escutá-las para que realmente seja feita essa transmissão. Eu estava pensando na questão psicanalítica para Freud, a cura pela palavra, e da importância fundamental do outro. Enfim, não se daria isso no monólogo, né? Exato. Daniela, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria extrapolar um pouquinho o título da sua tese, mas já falar, enfim, que espero muito que isso possa sair em livro, pela importância dos relatos que você resgata, justamente nesse trabalho da gente poder ouvir isso. E um tema que me animou muito, eu espero que você siga adiante com ele no pós-doc, a gente falava um pouco antes aqui, que é de pensar a importância disso,
como isso até não, mas como inevitavelmente isso segue em outras gerações. Você dizia em algumas reflexões que está fazendo, de pensar os relatos que não estão só nas pessoas que viveram diretamente aquilo, mas nos filhos das pessoas que lutaram, que foram torturadas, foram assassinadas, né? Exato, eu penso em trabalhar de certa forma também com isso. Ia tentar incorporar, mas daí achei que sairia muito no trabalho da tese, porque já tinha um grande leque para conseguir dar conta. E acho que é um trabalho interessante pensar nessa segunda geração, né? Pensar nos filhos. Muitas vezes não tiveram envolvimento direto, como você disse, mas muitas vezes sim tiveram, né? Porque eles também precisaram acompanhar pais e mães na hora de sair do país, muitas vezes tiveram relação direta quando não puderam ter a convivência com seu pai ou com sua mãe por estarem presos ou terem sido assassinados. E tem uma produção muito rica, tanto no Brasil como na Argentina, que também de manifestação da memória desses filhos e filhas, seja através da literatura, do cinema, do teatro, e eu acho que é um caminho interessante para continuar um pouco essa jornada relacionada à história recente do Cone Sul. Sem dúvida. Daniele, queria, antes de mais nada, te parabenizar. O trabalho é realmente interessantíssimo e importantíssimo nesse nosso período, especialmente no Brasil, onde a gente tem esse furo tão grande, esse vazio tão grande nessa transição, e que esse trabalho vai sendo construído, felizmente, por pesquisadores, escritores e vítimas da ditadura. Que bom que isso acontece. Tomara que saia logo em livro. Obrigadíssimo pela entrevista. Poxa, Rodrigo, eu que agradeço. Muito obrigada.